Quero convidar a igreja a abrir comigo a Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 21. Sabia, né? Senhor Jesus, eu estou ficando previsível. Ah, você está acompanhando. Tu pegaste a visão. Rapaz, olha aí, Jeová. Tá pensando que não tem gente ligada? Tem gente ligada. É isso aí. Mateus 21, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 18. Mateus 21, 18. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Amém. Mateus 21, 18. Glória a Deus. Façamos a leitura que diz assim. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. Amém. Até aqui. Podemos assentar? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Jesus, ele tinha ido a Jerusalém. Ele foi ao templo, teve aquela situação do templo, ele saiu do templo e foi para Betânia. Sai de Betânia e está voltando para Jerusalém. Nesse caminho de manhã, ele teve fome. E aí, quando ele teve fome, a Bíblia diz que ele avistou uma figueira. E quando ele avistou a figueira, ele foi até ela em busca de frutos. Só que quando ele chegou para pegar frutos, ele puxou galho para lá, galho para cá, olhou aqui, olhou ali e não achou nada. Só folhas, muito bem observado, só folhas. Aí Jesus, então, liberou uma palavra e disse assim, que nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou. É curioso essa passagem, porque quando você vem observando a caminhada de Jesus, e como os irmãos já observaram muito bem, nós estamos numa crescente da caminhada de Jesus, você vê que toda vez que Jesus se encontra com alguém, alguma coisa boa acontece. Quando alguém está doente e encontra com Jesus, é curado. Quando Jesus encontrou com alguém que estava morto, a pessoa ressuscitou. Quando Jesus encontrou com alguém que estava endemoniado, a pessoa foi livre. Agora Jesus, nessa interação aqui com a figueira, ele libera uma palavra e a figueira morre. E a gente fala, sempre que ele passa em uma história, acontece alguma coisa boa. Só que agora a figueira morreu. E sabe, tem um negócio que me chama muita atenção, porque se você ler essa passagem que está lá em Marcos, capítulo de número 11, a partir do versículo 12 a 14, Marcos ainda vai ser enfático e vai dizer assim, que não era tempo de figo. Aí eu bugo, aí assim, dá tela azul na minha cabeça. Se não é tempo de figo, como é que Jesus olha para a árvore e fala assim, também não nasça mais fruto de você? Isso parece uma injustiça, sim ou não? Parece uma injustiça. Se não é tempo, como é que ele está querendo um negócio que está fora do tempo? Só que essa passagem ela é interessante, porque se estivesse falando de maçã, banana, laranja, qualquer outro tipo de fruta, eu acho que a gente tinha razão. Só que essa passagem aqui está falando de figueira. E a figueira, ela tem uma representação muito importante, porque Deus usa a figueira para representar o seu povo. Então aqui,
não é sobre alguém que está com fome, que está procurando uma árvore para comer alguma coisa, para matar a fome. Tudo que Jesus faz é didático. Tudo que Jesus faz, ele está ensinando alguma coisa, ele está compartilhando alguma coisa. Logo, o que essa passagem aqui está me mostrando? Está me mostrando um Jesus que está no caminho, tem uma necessidade, porque ele estava com fome. Ele olha para uma figueira, e a figueira representa o seu povo, e a figueira tinha folhas. A figueira tinha o quê? Aí, a figueira ela é diferente das outras. Porque todas as árvores, primeiro, nascem as folhas, e depois nascem os frutos. A figueira nasce primeiro os frutos, e depois as folhas. Então quando Jesus olha e vê as folhas, o que ele pensou? Se tem folha, é porque já tem fruto. E aí Jesus vai à figueira requerer aquilo que ela estava mostrando de longe que tinha. Só que entenda, Jesus é Deus, sim ou não? De onde ele estava à distância, ele tinha condições de olhar e falar assim, só tem folha. Porque ele é Deus. Agora, ele vai se aproximar porque ele está ensinando algo importante. Ele chega nessa árvore que tinha folhas, mas não tinha frutos. Porque Jesus está mostrando uma coisa para nós nessa noite. Nós não podemos ser como essa figueira. Porque essa figueira aparentava ter o que ela não tinha. Essa figueira tinha aparência, mas não tinha fruto. Essa figueira, vamos trazer aqui para o nosso tempo, essa figueira tinha cara de crente, tinha roupa de crente, falava como crente, mas não era crente de verdade. Essa figueira, ela mostrou para Jesus, ei, o que o Senhor precisa, eu tenho. Só que quando Jesus chegou na figueira, ela não tinha. E Jesus está ensinando algo para nós. Sabe? À distância, alguém pode olhar para nós e dizer, ali tem um homem de Deus. Ali tem uma mulher de Deus. Mas Jesus está ensinando que quando as pessoas chegam próximos a nós, aí a pessoa tem que falar, agora eu tenho certeza absoluta que é homem de Deus e que é mulher de Deus. Só que essa figueira aqui está fazendo o contrário. Quando se aproxima da figueira, vê que ela tem cara, mas não tem resultado. E aí tem um negócio aqui que nos pega. Porque Marcos diz assim, ó, não era tempo de figo. Aí a gente olha e fala, mas Jesus, se não é tempo de figo, por que o Senhor está querendo figo? É porque, irmãos, tem algo aqui que é muito importante. Sabe, essa figueira, ela foi regada. Essa figueira foi cuidada. Essa figueira foi adubada. Mas essa figueira não entendeu que tinha que dar resultado. Qual o problema da nossa vida? Quando a gente está sendo regado por Jesus, a gente fala, ô glória. Quando Jesus está liberando adubo na nossa vida, a gente fala, aleluia. Quando Jesus está cuidando de nós, nós falamos, papai querido, glória a Deus. Mas quando Jesus olha para nós e fala, cadê o seu fruto? Cadê o resultado? A gente fala, tá me pressionando demais. Tá me cobrando muito. Já tá me incomodando. Mas o que a Bíblia está ensinando é que Deus só requer daqueles que ele investiu primeiro. Então tem uma palavra de Deus para a sua vida. Tem alguém aqui que tem um chamado de Deus? Deixa eu ver. Se tem chamado de Deus na sua vida, é porque Deus investiu em você primeiro. Deus te capacitou primeiro. Deus cuidou primeiro. E agora ele está falando, está na hora de você produzir fruto. Aí tem uma parábola que ela é muito interessante, que é exatamente acerca de uma figueira. Que o homem foi, cuidou, trabalhou, preparou, só que a figueira não dava fruto. E o agricultor falou assim, eu vou cortar e vou jogar fora.
E o homem diz, não, Senhor, espera mais um pouco. Eu vou escavar em volta. Eu vou lançar adubo. Eu vou regar. E se no próximo ano ela não der frutos, aí então será cortada. O Senhor fala com cada um de nós que estação nós estamos vivendo da nossa vida espiritual. Será que nós estamos dando frutos? Ou será que na hora do cuidado a gente fala, papai é maravilhoso, mas na hora de dar fruto a gente fala, é muita pressão, é muita cobrança. Não, vamos trazer para a linguagem atual. Essa igreja é tóxica. Esse pastor é tóxico. Está me cobrando demais. Só que o Senhor nos chamou para dar fruto. E olha que interessante. A Bíblia fala, no livro do profeta Isaías, acerca de um rei. O nome desse rei era Ezequias. Ezequias adoeceu. Tinha uma chaga, uma espécie de úlcera. E ele adoeceu. Fez tudo o que podia para sarar, e não sarava. Deus falou com o profeta Isaías e disse, Isaías, vá até o rei Ezequias e diga a ele para colocar a casa em ordem, porque ele vai morrer. Ezequias, ele recebe a mensagem, vira o rosto para a parede, começa a orar, começa a chorar e dizer para o Senhor, Senhor, lembra de como eu caminhei na tua presença. Lembra como eu fui diante do Senhor. Gente, que oração maravilhosa, hein? Alguém ter um testemunho, ter uma bagagem para orar e falar assim, Senhor, lembra como é que eu fui? Lembra como eu andei? Lembra como eu me comportei? Né? Que coisa linda, uma reserva. Aí eu olho para isso e é tão verdade que Isaías está indo embora e a palavra do Senhor alcança Isaías e diz, volta. E diz para o rei que eu estou dando mais 15 anos de vida para ele. Olha como isso é forte. Aí eu vou aqui só abrir um parêntese para dizer, será que se fosse a gente, no lugar de Ezequias, a gente poderia fazer essa oração? Eu ouso pensar que alguns poderiam fazer essa oração e iam ter tempo de vida acrescido. E outros, se fizesse essa oração, era perigoso Deus já levar logo, falar assim, você não tem reserva nenhuma, Deus já vai logo, vou adiantar sua ida. Né? Aí, Isaías volta e diz, o Senhor está te dando mais 15 anos de vida. Agora, presta atenção. Isaías vira e fala assim, ó, peguem pasta de figos, coloquem sobre a enfermidade e ele vai sarar. Peraí, vamos parar para pensar. Vamos parar para pensar. Na nossa cabeça, o que é mais difícil? Dar a vida ou curar? O que é mais difícil? Dar a vida? Dar a vida ou curar? O que é mais difícil? Dar a vida? O que é mais difícil falar assim, ó, para Deus, na nossa cabeça, para Deus o que é mais difícil? Falar, vou te matar ou vou te curar? Matar. Gente, dar a vida e matar, na nossa cabeça, na nossa lógica, parece ser mais difícil do que curar. Só que o profeta vai e fala que o rei vai morrer. Depois o profeta volta e fala que o rei vai viver. Mas eu fico imaginando que se o rei vai viver, por que o profeta não levantou a mão e fez uma oração e aquela ferida sarou? Por que o profeta não colocou a mão naquela ferida, repreendeu a enfermidade e a enfermidade sarou? Mas o profeta virou e falou assim, ó, peguem pasta de figos, coloquem na enfermidade, que a enfermidade vai sarar, e a enfermidade sarou. Sabe por quê? Porque o Senhor nos chama de figueiras. Diga assim comigo, figueira. E figueira produz o quê? Figos. E aí, o Senhor está nos ensinando que o fruto que a gente produz, ele é agente de cura na vida daqueles que estão feridos, naqueles que estão machucados, na vida daqueles que estão enfermos, e por isso que nós temos que gerar fruto. Porque o fruto que a gente gera, Deus usa para curar a vida daqueles que estão machucados. Igreja Batista Ebenezer do Jardim Flamboyant, o Senhor quer te usar. E Ele quer te usar para ser agente de cura. Porque neste lugar aqui, como o pastor Isauro muito bem disse, esse lugar é casa
de cura. Por quê? Porque tem sua vida aqui, porque tem minha vida aqui. E através dos nossos frutos, aqueles que entrarem feridos serão curados. Tem alguém aqui que é usado por Deus? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguém que é de Deus aqui. Aleluia. O Senhor espera contar com cada um de nós. E digo mais, vidas vão entrar por essas portas. E vão chegar vidas feridas, machucadas, entristecidas. E Deus vai mandar para essa casa, sabe por quê? Porque aqui tem homens e mulheres de Deus para ser agente de cura na vida uns dos outros. Aleluia! Por isso que quando nós estamos feridos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar na casa de Deus. Porque na casa de Deus tem cura. O que as pessoas fazem hoje em dia? Elas querem se afastar do lugar da cura. E as pessoas começam a pensar, não, o problema é o bairro. O problema é a cidade. O problema é o estado. Não, irmão. Se nós não formos tratados por Deus, onde a gente for, a gente está levando o problema junto. O que a gente precisa é aceitar o tratamento de Deus para a nossa vida. Quem entende o que eu estou ministrando nessa noite? Então, o Senhor está nos chamando para ser cura. Agora, olha que interessante. Jesus falou com a figueira, sim ou não? Agora, Jesus liberou uma palavra de morte para a figueira? Foi. Jesus disse assim para a figueira, morra. Não. Jesus disse assim, ó, seque. Ele falou isso? Não. Jesus disse, nunca mais dará fruto, nunca mais nasça fruto de ti. E sabe o que aconteceu com a figueira? A figueira secou. Agora a pergunta que eu faço é, se Jesus não mandou a figueira morrer, por que ela morreu? Acho que só essa lateral aqui, meu amigo, se puder, por favor. Essa acho que está até tranquilo. Só essa aqui por causa do barulho. A Marilene e a Clainara que estão aí no fundo, conseguem me ouvir bem? Vocês me ouvem? Ouvem. Amém. Isso. Só para ver se o som melhora. Melhorou nada não, mas tá bom. Glória a Deus. Começa a fazer barulho ali, fica mais difícil de entender. Mas, olha só. Jesus não falou para a figueira, seque. Jesus falou para a figueira, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou. Sabe por quê? Porque a improdutividade gera morte. Porque quando nós somos improdutivos, quando nós não fazemos nada, nós estamos próximos da morte. Aliás, o que é morte, se não deixar de produzir? Quem está morto significa o quê? Que já não gera mais nada. Que já não produz mais nada. E toda vez que a gente sente a tentação da improdutividade, nós estamos recebendo a tentação da morte. E aí a gente pensa que parar é solução de vida. Como pastor, quantas vezes eu já ouvi, pastor, eu tenho que parar. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Experiência nesse tempo que estou pastoreando. Nunca vi um que disse, pastor, eu vou parar. E aí fala assim, pronto, agora todos os meus problemas foram resolvidos e a minha vida melhorou. Nunca vi. De todo esse tempo. Ninguém que falou, depois que eu parei, a minha vida melhorou. Não. Por quê? Porque a improdutividade gera morte. Quando a gente fica improdutivo, é como se a gente pegasse a senha e falasse, pronto, agora já estou na fila para ser levado. É como se a gente convidasse os corvos já para começar a voar assim, fazendo aquele círculo em cima da cabeça. Assim. Improdutividade leva à morte. E o Senhor não te chamou para estar morto.
O Senhor te chamou para ser agente de vida, agente de cura, agente de restauração, agente de transformação. E eu vou encerrar essa mensagem falando sobre essa figueira que secou. Jesus liberou uma palavra dizendo para que a figueira deixasse de produzir fruto. E a figueira secou. Sim ou não? Tem coisas na nossa vida, e agora eu vou trazer aquela mensagem que eu preguei no domingo, falando que a nossa casa não é mais nossa, ela é de Deus, e agora é Deus que tem que governar essa casa, né? Que somos nós. E aí, nesse agir de Deus governando sobre a nossa vida, tem hora que Deus tira algumas coisas de nós. Tem hora que Deus afasta algumas coisas de nós. E sabe, tem coisa que Jesus já liberou uma palavra determinando na nossa vida, que determinadas coisas morram. Mas o que a gente faz? A gente vem com um regador e fala assim, deixa eu jogar uma aguinha naquilo que Jesus matou para ver se eu consigo ressuscitar. Deixa eu colocar adubo nesse relacionamento que Jesus já tirou da minha vida, mas eu tô querendo manter na minha vida. Aí eu quero trazer adubo. E aí o Senhor está falando com a gente, porque, irmãos, até para fazer o bem nós precisamos ter sabedoria. Tem pessoas na nossa vida que nós temos que resgatar. Tem pessoas na nossa vida que nós temos que buscar. Mas tem outros, irmãos, que Jesus tirou e a gente precisa deixar ir. E nessa noite, a pergunta de Jesus para nós é, será que não tem coisa na nossa vida que Ele tirou e a gente quer pegar de volta? Será que não tem relacionamentos que Ele tirou e a gente quer abraçar de novo? E a gente quer regar? E a gente quer fazer crescer o que Jesus já mandou morrer? Ele conhece o que é o melhor para cada um de nós. E se Jesus mandou ir, deixa aí. Ah, pastor, dói. Eu sei que dói. Mas existe um tempo. Existe um tempo para cada coisa. E se Ele mandou ir, é porque Ele sabe que é tempo de deixar ir. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Você que está aqui, vou convidar você a fechar os seus olhos, colocar as mãos sobre o seu coração. Você que está acompanhando o nosso culto online, nós temos hoje um bom número de irmãos que estão assistindo pela internet. Se você puder, aí onde você está também, faça essa oração, em nome de Jesus. O Senhor te chamou para ser produtivo. O Senhor te chamou para dar frutos. Você está produzindo ou você está parado? Irmãos, e sabe o que essa experiência desse tempo que estou pastoreando eu vejo? Que ainda tem pessoas que morrem e não morrem sozinhas. Ela morre e quer estender a morte para outro. Eu morri e eu vou tentar te matar também para a gente morrer junto. Tem pessoas, como diz lá na minha terra, tem um ditado que diz assim, tem gente esperando o mundo acabar em barranco para morrer encostado. De tão paralisado que está. E o Senhor te chamou para ser frutífero, produtivo, abençoado, abençoador. Então feche seus olhos. Será que tem fruto na tua vida? Será que tem fruto na minha vida? Vamos orar nessa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, o Senhor nos chama para produzir. O Senhor nos chama para frutificar. O Senhor nos chama para gerar. E nessa noite, Senhor, nós queremos pedir perdão pela nossa negligência. Pedir perdão, Senhor, pela nossa falta de produção. Pedir perdão, Senhor, por não ser quem o Senhor nos chamou para ser. Não fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Pai, que essa vida que hoje nós tivemos o privilégio de desfrutar,
antes da ministração dessa palavra, Senhor, porque o Senhor é que conduz o culto, o Senhor é que conduz nossas vidas, o Senhor que é o dono da igreja. E essa vida, Senhor, com que o Senhor resgata, com que o Senhor levanta a obreira Rosana, Pai. Que ela flua e alcance todos que estão aqui. Não só os presentes, mas também aqueles que estão online. Aqueles, Senhor, que verão depois essa mensagem, Pai. Mas que seus filhos voltem a produzir, Pai. Porque o Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para a produtividade. Em nome de Jesus. Nos livra, Senhor, da morte espiritual. Nos livra da paralisia espiritual. Nos livra do sono da negligência. E que essa vida, Pai, que é gerada em nós, vá, Senhor, alcançando mais e mais e mais e mais. E nós tenhamos uma igreja, Senhor, avivada, renovada, cheia da Tua presença, para a honra e a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém.